Garotinha, humilhada em apresentação escolar, transforma a piada em uma performance incrível. Clara sempre foi a menina invisível da escola. Cabelos castanhos, desgrenhados, óculos grandes e um jeito tímido de falar que fazia sua voz parecer um sussurro. Mas, em um dia comum, tudo mudou. O auditório estava lotado. Os alunos, com olhos arregalados, riem e cochicham entre si. Clara estava prestes a fazer sua primeira apresentação de teatro. Ela se preparou. Ensaio após ensaio. Ela decorou as falas, ensaiou gestos. Quando subiu ao palco, seu coração parecia um tambor. As luzes brancas a ofuscavam e o público parecia uma maré de rostos famintos por diversão. Mas, quando abriu a boca, as palavras se embolaram. A piada que deveria arrancar risadas virou motivo de chacota. O riso se espalhou como um veneno pelo auditório e a humilhação queimou sua pele. Clara saiu do palco com o rosto pegando fogo, as lágrimas ameaçando despencar. Ao olhar para trás, viu Amanda, a garota perfeita, que sempre tinha tudo sob controle. Ela estava rindo, mas Clara notou algo em seus olhos. Uma sombra, talvez um fardo oculto sob a superfície da popularidade. A dor da humilhação se transformou em uma faísca. Eu vou me vingar, pensou. Mas não era uma vingança como o que a maioria das pessoas pensaria. Clara decidiu que, ao invés de se esconder, ela transformaria sua dor em arte. Durante as semanas seguintes, ela mergulhou em sua criação. Planejou cada palavra, cada movimento. Uma performance que combinaria comédia e teatro, algo que mostraria ao mundo quem ela realmente era. Mas enquanto Clara trabalhava incessantemente, descobriu segredos sobre Amanda que a faziam ver a rival com novos olhos. Amanda não só era a menina perfeita, mas também lutadora. Uma família cheia de problemas, pressões que Clara nunca imaginou. Era como se ambas estivessem carregando pesos invisíveis, cada uma em seu próprio canto, tentando agradar ao mundo que não entendia suas histórias. O grande dia da apresentação se aproximava. Clara se sentia nervosa, suas inseguranças surgindo como sombras, tentando envolvê-la. Por outro lado, Clara sentia um misto de empolgação. Seria finalmente sua chance de transformar a humilhação em resposta, de mostrar que podia ser mais do que a garotinha tímida. Na véspera do espetáculo, Clara olhou pela janela de seu quarto. A escola parecia vibrar. O clima de expectativa preenchia o ar. E se eu falhar de novo? Pensou inquieta, mas uma voz interior a encorajava. Você é mais do que isso. Vai e mostre ao mundo. No entanto, o coração continuava acelerado. O peso da rejeição quase insuportável. No dia da apresentação, Clara subiu ao palco. O olhar do público a atravessava. Um labirinto de expectativas. O nervosismo a envolvia enquanto ela se preparava para o que prometia ser mais do que apenas entretenimento. Uma verdadeira jornada emocional. O mistério pairava no ar. Clara conseguiu conquistar seu lugar entre eles ou seria apenas mais uma piada? E Amanda? O que aconteceria com ela ao final? Clara segurou a respiração, pronta para desbravar esse novo mundo de possibilidades. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda. Muito com o algoritmo! Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A tensão na sala estava palpável. O apelido de Clara, garotinha tímida, parecia evaporar enquanto sua coragem preenchia o ar. Ao pisar no palco, ela sentiu a energia vibrar. O público, em silêncio inquieto, estava prestes a testemunhar seu renascimento. Ela respirou fundo. As luzes se acenderam, iluminando-a como uma estrela. Clara começou sua apresentação,
cada palavra, revolucionando a história de sua dor. O sorriso nervoso se transformou em confiança, e logo as risadas de empatia misturavam-se à euforia. O público estava com ela. Então algo inesperado aconteceu. Um barulho estridente cortou a atmosfera. A porta do auditório se abriu repentinamente e todos os olhares se voltaram para a entrada. Uma figura conhecida se destacou. Era Amanda, mas algo estava errado. Seu rosto estava pálido e seus olhos um mar de desespero. Ela gritou: "Clara, pare!" O pânico se espalhou como fogo em palha seca. O público estava em choque, a energia da apresentação evaporando em um instante. Clara parou, o coração acelerado. O que havia acontecido? O que Amanda poderia querer no meio da sua performance? "É sobre sua mãe!" Amanda gritou, seu corpo tremendo, quase como se ela estivesse se revelando diante de todos. Ela não. "É quem você pensa que é?" A frase pairou no ar, como um eco. Clara sentiu como se o chão sob seus pés estivesse cedendo. O público murmurava, sussurros e olhares confusos se espalhando. A adrenalina de Clara se misturou ao medo e à incredulidade. Amanda sabia mais? Minha mãe? Clara conseguiu sussurrar, o choque pesando em cada sílaba. "O que você sabe?" "Ela está envolvida em algo grande. Não é só sua mãe. Ela mentiu para você sobre tudo." Amanda respirou fundo, como se tentasse se concentrar. Ela tá em perigo." A multidão agora respirava coletivamente, cada um à beira do desconhecido. Os rostos que antes eram de facilidade e desprezo, agora, estavam repletos de preocupação. O teatro, que deveria ser um lugar de segurança e revelação, tornou-se um palco de confusão e desespero. Clara olhava para Amanda, buscando respostas. A rival perfeita que bem lá no fundo mostrava-se tão vulnerável. Uma dor profunda tomou conta de Clara, uma mistura de preocupação pela mãe e a sensação de traição. Tudo o que ela soubera sobre sua vida estava sendo virado de cabeça para baixo. "Você não sabe do que está falando." Clara rejeitou, mas a dúvida já tinha encontrado abrigo em seu coração. E se Amanda estivesse certa? E se essa verdade mudasse tudo? Um nó se formou em sua garganta, enquanto as lágrimas ameaçavam cair. O silêncio dominou o auditório. A tensão quase insuportável. A última apresentação estava se transformando em uma revelação. Um divisor de águas. O que vinha a seguir? O que mais estaria escondido? E se o verdadeiro inimigo estivesse mais próximo do que Clara podia imaginar? A vida delas, antes uma competição trivial, agora se entrelaçava em um enredo mais sombrio. Clara fechou os olhos. Um turbilhão de emoções. Aquele palpite de vingança tinha se desvanecido diante de um sinal de alarme. Estava prestes a descobrir algo que jamais imaginara, e a revelação seria devastadora. Clara olhou para Amanda, os olhos se arregalando à revelação. A sala estava em silêncio, a tensão cortante como uma faca. "O que você quer dizer com isso?" Clara perguntou, sua voz quase um sussurro. "Ouça, você precisa acreditar em mim." Amanda implorou, suas mãos tremendo. "Algo terrível está acontecendo, e sua mãe, ela está envolvida em algo muito mais profundo do que você imagina." A pulsação de Clara acelerou. As risadas e a confiança que tinha construído até ali pareciam ruínas diante daquela verdade. Todas as memórias, cada vez que sua mãe riu ou a abraçou, passaram rapidamente pela sua mente, agora manchadas de dúvidas. "Por que você está fazendo isso?" Clara se perguntou, já sem saber se podia confiar naquela rival. Nesse momento, o calor humano do público se transformou em um frio gélido. As expressões de desespero e surpresa encheram o auditório. "Amanda, você precisa me dizer a verdade. O que você sabe?" O desespero deixava Clara sem palavras. "É sobre uma organização, algo que você não pode entender." Amanda disse, prestes a desmoronar. "Sua mãe, ela não é só uma mãe. Ela é alguém importante para eles. Clara, ela pode estar em perigo." O coração de Clara parecia ter parado.
O mundo ao seu redor desmoronava. E, como se o destino quisesse brincar com suas vidas, as luzes do auditório começaram a piscar. Um baixo e profundo ruído reverberou por trás da cena, como se o próprio lugar estivesse se inquietando. Clara olhou ao redor, confusa. E então, um homem entrou correndo pelo palco lateral. Ele tinha a aparência de um coelho assustado, seus olhos arregalados em alucinação. Amanda! Clara! Vocês precisam sair daqui agora! Sua voz era uma explosão de urgência. Eles estão vindo! Clara franziu a testa. O que estava acontecendo? O choque da revelação de Amanda agora misturava-se à paralisia provocada por aquele homem. O público estava em pé, em uma mistura de gritos e murmúrios, cada um tentando encontrar uma saída que não estava presente. A quem você está se referindo? Amanda gritou, a adrenalina transbordando em sua voz. Clara sentia seu estômago revirar. Não era só a dor da humilhação agora. Era um sopro de pânico, um furacão de relações quebradas e medos escondidos. Não é seguro aqui. Venham! O homem gritou de novo, agora puxando Clara e Amanda pela mão. Eles têm olhos em todos os lugares. Precisamos sair antes que seja tarde demais. Então algo se quebrou e um estrondo ecoou no auditório. A porta de saída se abriu com violência e 3 figuras encapuzadas entraram. O público estava em choque, muitos gritando, outros paralisados de medo. Clara olhou para Amanda, que tinha as mãos trêmulas, mas um brilho de determinação nos olhos. Estamos juntas nisso, Amanda sussurrou, e aquela declaração soou como um pacto. Clara sentiu um calor se espalhar, uma centelha de coragem mesclada a uma dose de terror. Lar de revelações e rivalidades. Aquele auditório agora era uma armadilha que as encurralava. As figuras encapuzadas começaram a se aproximar. Sombras ameaçadoras que cortavam o espaço. O homem puxou ambas as garotas em direção aos bastidores, onde a escuridão parecia ser um pequeno refúgio. Clara sentiu o coração disparar, um eco de não pode ser, repetindo-se em sua mente. Vamos, não temos tempo, ele insistiu, olhando para trás, nervoso. Espere, Clara gritou. Seu instinto a impediu. O que está acontecendo? Minha mãe, por que eles estão atrás de nós? O homem hesitou. Porque a vida dela está em jogo, e por sua causa, a verdade que você deve descobrir é muito mais profunda do. Te imaginou? Você não pode ignorar agora. Façam com que cada segundo conte. O mundo estava caindo em pedaços, e Clara sentia a adrenalina borbulhar. O que sua mãe realmente escondia. A batalha não era apenas contra aqueles encapuzados, mas também contra os segredos que ela nunca poderia ter imaginado. E naquele instante, Clara percebeu que sua vida não voltaria a ser a mesma. Vamos descobrir juntas, Amanda disse, a determinação queimando em seu olhar, enquanto os 3 se apressavam pelas portas do bastidor. O futuro era incerto, mas a reviravolta se desdobrava diante delas, assim como os segredos que agora estavam prestes a ser revelados. Clara olhou para Amanda, os olhos fixos na expressão de desespero daquela que antes era sua rival. A tensão no ar era palpável, uma eletricidade que fazia seu coração pulsar freneticamente. Nós precisamos sair, gritou o homem, puxando-as pelas mãos enquanto tentavam seguir o caminho para os bastidores. Mas Clara, ainda confusa, não conseguia deixar de ponderar. O que está acontecendo? O que você realmente sabe sobre minha mãe? O homem hesitou por um segundo, mas a urgência de suas ações não permitiu que ele se perdesse em respostas. Depois, Clara, agora não é hora. Ele lançou um olhar nervoso para as sombras ameaçadoras que se aproximavam, enquanto o público parecia preso em um estado de choque. O auditório, que antes era apenas um espaço de palhaçadas e risadas, agora se tornava um campo de batalha emocional. Enquanto corria, Clara sentiu um frio na barriga. Amanda, ao seu lado, estava pálida, mas havia uma chama de determinação em seus olhos. Eu não confio em você, Amanda. Clara exclamou. Por que você está fazendo isso? Por que deveria acreditar que realmente quer me ajudar? Por que, Clara? Amanda respondeu.
sua voz tensa enquanto eles passavam por uma porta lateral. Também sou puxada para isso. Seu destino é meu destino. Se eles pegarem você, pegam a mim também. Aquelas palavras reverberaram na cabeça de Clara. Mas antes que pudesse questionar mais, um grito estridente ecoou atrás delas. As figuras encapuzadas estavam mais perto, avançando com ameaçadores movimentos rápidos. Algo dentro de Clara despertou e ela percebeu que a adrenalina estava superaquecendo suas veias. Para a esquerda, o homem gritou, desviando em um corredor estreito. As três correram como se o próprio diabo as estivesse perseguindo. Mas a cada passo, as dúvidas de Clara cresciam. Por que Amanda iria se arriscar assim? O que sua mãe realmente estava escondendo? E, acima de tudo, até onde aquele jogo poderia ir? Assim que chegaram a uma sala dos fundos, o homem fechou a porta com um tranco. O ambiente era escuro e mal iluminado. Clara tentava recuperar o fôlego, mas sua mente estava em chamas. A incerteza pesava sobre ela. Como uma manta, enquanto Amanda mantinha os olhos fixos na porta, esperando um sinal. Clara, escute. O homem a interrompeu. Sua voz intensa. O que vou te contar pode mudar tudo. Sua mãe é uma agente do governo, mas não é só isso. Ela se infiltrou em uma organização poderosa e agora eles estão atrás dela. Eles não vão parar até que a encontrem, e você também pode estar no radar deles. As palavras dele bateram em Clara como um soco no estômago. Sua mãe? Uma agente? Como isso era possível? Sua vida até aquele momento parecia uma farsa. Você está mentindo, gritou. Mas mesmo enquanto falava, a dúvida crescia. As memórias se acumulavam em sua cabeça, como se a vida que levara fosse uma tela de mentiras. Escute, a urgência na voz do homem era palpável. Essa organização não é só qualquer coisa. Eles têm tentáculos em toda parte, e se você não se preparar, não conseguirá escapar deles. Não dá para confiar em ninguém, e nem mesmo em quem você pensa que conhece. Isso é uma loucura. Clara respirava rápido, tentando processar. O que mais ela não sabia? Ela olhou para Amanda, cujo corpo tremia. Não apenas de medo, mas também de algo mais profundo, como se ela estivesse guardando um segredo muito maior. Por favor, Clara. Amanda hesitou e cheirava a confusão. Tem coisas que você não sabe sobre mim também. Eu não sou só uma rival. Meu pai. Ela começou, mas a porta se partiu em um estalo ensurdecedor, revelando as figuras encapuzadas, agora mais ameaçadoras do que nunca. O que estava prestes a acontecer? Como tudo isso se corrompeu? Clara ficou parada, sem saber se deveria correr, lutar ou simplesmente desistir. E quando as figuras entraram na sala, a verdade que todos temiam estava prestes a emergir das sombras. A batalha pela sobrevivência se tornava uma dança de revelações, promessas quebradas e um fardo ainda mais pesado que o medo. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, disse um dos encapuzados, com uma voz gélida. E um choque percorreu a sala. Clara sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre, mas não sabia se isso significaria liberdade ou aprisionamento. O que mais estava reservado para ela? As figuras encapuzadas avançaram, as sombras se espalhando pelo chão. Clara sentia o frio na espinha, enquanto o homem tentava fechar a porta atrás deles. Completem a missão! Um dos encapuzados gritou, a voz rouca reverberando no espaço apertado. Ouvia-se o som de passos apressados, cada batida ecoando como um alerta em sua mente. Rápido! O homem ordenou, puxando Clara e Amanda para um canto escuro da sala. O medo as envolvia, uma manta pesada, mas a adrenalina também fazia seu coração bater mais. Rápido, elas estavam ali, esperando, a respiração rápida e entrecortada. Clara não conseguia compreender o que estava acontecendo. O que aquelas pessoas queriam? O que sua mãe realmente fazia? Quem são eles? Ela se virou para o homem, os olhos arregalados. Amanda apenas asfixiava sob a tensão, as palavras presas na garganta. No entanto, antes que o homem pudesse responder,
um estrondo ressoou ao redor, o impacto enviando ecos pelo ambiente. As figuras encapuzadas irromperam na sala, avançando em direção a elas com um semblante determinado. O homem recuou, mas não havia como voltar atrás. "Saia do meu caminho!" gritou, se preparando para confrontar. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, um som ensurdecedor irrompeu, e uma explosão tomou conta do ar. As paredes da sala tremeram, e uma nuvem de fumaça e destroços invadiu o espaço. Clara ficou paralisada, a violência da explosão fazendo seu coração saltar na boca. Amanda puxou Clara pela mão, as duas se jogando ao chão. O fumo queimava os olhos, e o forçar um caminho pela escuridão tornou-se um desafio despedaçado. "O que está acontecendo?" Clara gritou, mas o ruído a envolvia como uma tempestade. Lágrimas escorriam agora, não apenas de medo, mas pela confusão total. O homem que as guiava, visivelmente machucado, lutava contra os encapuzados. Ele era mais do que aparentava. Havia uma força nestas mãos que agora estavam cobertas de sangue. "Clara, ouça!" A voz de Amanda soou alta, cortando através do caos. Clara virou-se para ver seu olhar determinado. "A verdade que ele não contou, você precisa saber." O homem, agora com dificuldade para se manter de pé, olhou diretamente para Clara, tensando a mandíbula enquanto se preparava para falar. "Sua mãe, ela não é uma simples agente. Ela é a líder de uma organização revolucionária. E por isso eles estão atrás de você." "O quê?" O choque a atingiu como um soco no estômago. Toda a vida dela parecia desmoronar em frente aos olhos. Ela balançou a cabeça, tentando processar. "Mas por quê? Eles sabem que você é mais do que. Imagina, é um alvo. O que você não entende é que existem segredos sobre você que ela nunca revelou. Você precisa fugir agora." Antes que pudesse articular qualquer pensamento, um dos encapuzados a agarrou pelo pulso, puxando-a para frente. Clara sentiu o desespero crescendo. A lembrança do auditório agora parecia tão distante. E a ideia de uma vida normal, uma piada. "Clara!" Amanda gritou, enquanto tentava se soltar. "Lute! Isso é maior que nós!" Nesse momento, a identidade dos encapuzados desapareceu, e tudo ganhou uma nova perspectiva. Os olhos de Clara se encontraram com os de Amanda, e uma onda de entendimento passou. O homem se debatia com o capuz que tentava sequestrá-las. Foi então que a verdade mais chocante surgiu na mente de Clara. "Minha mãe", pensou, o pressentimento crescendo. "Ela me escondeu isso por quê?" Enquanto a luta continuava e a confusão tomava corpo, no fundo da mente de Clara, um medo profundo brotava. Quem era ela de verdade? O mundo estava mudando de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. E a revelação ainda estava se revelando. O que mais poderia explodir em sua vida? E até onde a verdade a levaria? A fumaça se dissipava lentamente, mas a clareza estava mais distante do que nunca. Cada movimento agora era carregado de perguntas não respondidas. O homem gritou para as duas fugirem, mas já não. Sabiam aonde ir. O futuro estava prestes a se revelar, mas o que se escondia além do próximo passo? Clara sentiu um nó na barriga, um turbilhão de emoções. O jogo estava apenas começando. O homem gritou, a adrenalina pulsava, e Clara sentia que o tempo estava se esvaindo. A porta se abriu com um estrondo, as figuras encapuzadas avançavam. Mas antes que pudesse pensar em fugir, um som ecoou, um estrondo que parecia vir do fundo de seu coração. Uma explosão de luz ofuscou a sala, como se o próprio espaço estivesse se retorcendo em dor. "Clara!" Amanda gritou, tentando puxá-la para longe. Mas ao invés disso, Clara ficou paralisada, seus olhos fixos no centro do caos. Uma figura conhecida surgiu da luz, uma silhueta que rapidamente se tornou familiar. Era sua mãe. Mãe! O que ela estava fazendo ali? A urgência de sua presença cortava o ar como uma lâmina. Clara não conseguia processar. A confusão a envolvia.
Mas era ela, e havia algo em seu olhar, uma mistura de determinação e desespero. Você precisa sair, Clara! Agora! Sua mãe correu em direção a elas. Os encapuzados hesitaram. E então, com um movimento rápido, sua mãe fez um gesto e um brilho passou pelo ar como uma onda. Uma energia pulsante cercou Clara e Amanda. O que estava acontecendo? Era como se uma proteção mágica as envolvesse. Mas, antes que pudesse entender, uma nova revelação irrompeu. Um dos encapuzados, que parecia liderar o grupo, ergueu a mão e com uma voz profunda e cheia de raiva, disse: "Ela é uma traidora. E você, Clara, está no meio disso. Você deve escolher." Aquele último comentário a atingiu como um tapa na cara. Traidora? O que estava acontecendo? Sua mãe, a única pessoa que sempre a apoiou, agora era chamada de traidora. O tumulto na sala aumentava e a tensão crescia como uma tempestade prestes a explodir. Mãe, o que está acontecendo? Clara sentiu o desespero invadir seu peito. Por que você está aqui? Quem são eles? As palavras saíram em um sussurro entrecortado. Mas sua mente estava em turbilhão. Confia em mim, Clara. Sua mãe respondeu, mas havia um tremor em sua voz que não passava despercebido. Eu tô fazendo isso para te proteger. Clara balançou a cabeça confusa. Proteger de quê? A dúvida crescia, e a conexão com sua mãe começava a se tornar um mar revolto. E nesse momento o clima mudou. Uma figura encapuzada se aproximou rapidamente. Um brilho intenso surgiu em sua mão. Ele apontou para Clara, e antes que ela pudesse reagir, algo a atingiu. Não fisicamente, mas como uma onda de dor que desestabilizou seu equilíbrio. Você não sabe o que está dentro de você, Clara, ele disse, a voz fria como eu. Quello, você é mais do que uma garotinha tímida. Você tem poderes, e sua mãe tentou te esconder. As palavras ecoaram na mente de Clara. Poderes? O que isso significava? A ideia parecia absurda, mas em meio ao caos, uma esperança súbita brotou. Ela olhou para sua mãe, tentando decifrá-la, mas o que viu refletiu tristeza e medo. Você não pode me esconder isso, mãe. Clara gritou, sua voz firme agora. O que você tentou me proteger? A sala estava em silêncio, a tensão cortante. Os encapuzados observavam, e a expressão da mãe de Clara era de lutadora. Não era para ser assim. Eu pensei que você não. Mas antes que a frase terminasse, clarão estourou como um raio, e um dos encapuzados se atirou contra sua mãe. O grito que Clara soltou fez o chão tremer. Uma explosão de sentimentos. Amor, raiva, medo. Sua vida estava mudando rapidamente, e a verdade sobre a superfície estava prestes a emergir. Não, Amanda gritou, puxando Clara para trás. Ambas se encostaram na parede, os olhos arregalados. E na confusão, uma pergunta borbulhou em sua mente. O que realmente estava acontecendo aqui? Quando a fumaça se dissipou, Clara percebeu que as figuras encapuzadas agora estavam reunidas, seus olhos fixos nela. O que aquilo significava? E onde sua mãe estava? O jogo havia mudado, e a escolha se apresentava diante dela. Mas a única certeza era que nada seria como antes. Clara! A voz de sua mãe ecoou no fundo, mas as sombras a engoliram, e uma nova realidade surgia. O que mais estava escondido sobre sua identidade? O que significava ser parte dessa luta? O futuro se desenrolava em suas mãos, e a cada segundo, Clara sentia que precisava descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais. Clara olhou ao redor, seu coração batendo forte, enquanto tentava processar tudo o que estava acontecendo. Com sua mãe ali, em meio à confusão, as sombras dos encapuzados se aproximando. Ela sabia que o tempo estava acabando. E num instante, tudo parecia perdido. Mas então, algo inesperado aconteceu. Clara, confie em mim. A mãe a chamou novamente com um olhar intenso. Mas antes que pudesse responder, uma luz pulsante surgiu atrás delas. Era uma espécie de holograma, um brilho que dançava, ganhando forma e cor.
Todos olharam para ele, os encapuzados hesitaram, como se a luz estivesse revelando algo. O holograma se estabilizou e uma figura familiar apareceu. Era o pai de Clara. O rosto dele sorria, mas havia tristeza em seus olhos. Clara, eu sei que você está confusa, mas a verdade precisa ser revelada. E agora é o momento. As palavras dele ecoaram no espaço. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Pai, você está aqui? Ao mesmo tempo que a esperança brotava, uma avalanche de perguntas tomava conta. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? É sobre sua mãe, ele começou. Mas as sombras atrás de Clara se agitaram, e um dos encapuzados gritou: Isso não é uma conversa que você deveria ter. O holograma do pai de Clara se iluminou mais intensamente, e ele continuou: Clara, sua mãe não é apenas uma agente. Ela é a líder de uma revolução. E você é a chave para tudo isso. Temos que te proteger. Mas, enquanto falava, uma nova figura surgiu por trás dele. Clara congelou. Era uma mulher que ela conhecia bem. Raquel, sua melhor amiga. Raquel estava de mãos dadas com o pai de Clara. O que isso significava? As peças do quebra-cabeça pareciam não se encaixar. Mãe, o que é que está acontecendo? Clara gritou, a angústia fazendo sua voz falhar. Por que Raquel está com você? O que vocês estão escondendo de mim? E então, tudo explodiu em um turbilhão. Raquel olhou para Clara. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu achei que poderia te proteger, Clara. Mas não consigo mais. O choque atingiu Clara como um soco. Raquel, sua amiga de confiança, envolvida nessa história? Proteger de quê? Quem é você, Raquel? Antes que pudesse responder, o holograma do pai tomou um tom grave e insistente. O que ela sabe pode mudar tudo. Clara, você é parte de algo muito maior. A organização que está atrás de você, eles têm um segredo terrível. E se descobrirem que está aqui, tudo estará perdido. Neste momento, a tensão se intensificou. O encapuzado mais próximo avançou e Clara arregalou os olhos ao perceber que ele não estava sozinho. Outros surgiam, cercando-as, e todo o espaço foi dominado por uma energia de ameaça. Clara, vai ser preciso uma escolha agora. O pai de Clara disse firmemente. Você pode voltar para casa, ou pode se juntar à luta e descobrir a verdade. Mas saiba que, seja o que for, o que você fizer agora irá moldar o futuro. A sala parecia girar. As revelações de que sua mãe era alguém perigoso, o envolvimento de Raquel. Suas escolhas estavam sendo testadas. Ela olhou para a mãe, que tinha um olhar de orgulho e medo. E depois para Raquel, que sempre estivera ao seu lado. Você precisa decidir, Clara. O tempo está acabando, gritou Amanda, puxando Clara para afastá-la do caminho dos encapuzados. Naquela fração de segundo, Clara sentiu o peso do mundo em seus ombros. E então, a explosão de luz a atingiu novamente. E um som ensurdecedor quebrou o momento. O tremor no chão aumentou e, de repente, a realidade ao seu redor se distorceu. Espelhos começaram a se formar ao redor dela, refletindo não só as figuras presentes, mas também milhões de versões de si mesma. Clara viu cada possibilidade do que poderia ser, do que poderia se tornar, e com isso, o peso de sua decisão pesava mais do que nunca. Clara! A voz do pai ecoou novamente, mas tudo começava a se confundir. O que ela deveria fazer? Qual Clara realmente queria ser? O futuro estava prestes a mudar, e a única certeza que tinha era que essa não seria uma escolha simples. O que aconteceria a seguir? Quem estava realmente ao seu lado? Ela tinha mais dúvidas do que nunca. Clara olhou ao redor, seu coração batendo forte enquanto tentava processar tudo o que estava acontecendo. Com sua mãe. Ali, em meio à confusão, as sombras dos encapuzados se aproximando, ela sabia que o tempo estava acabando. Em um instante, tudo parecia perdido. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma luz pulsante surgiu atrás delas. Era como um holograma, um brilho que dançava, ganhando forma e cor. Todos olharam para ele. Os encapuzados hesitaram, como se a luz estivesse revelando algo. O holograma se estabilizou e uma figura familiar apareceu. Era o pai de Clara. O rosto dele sorria.
mas havia tristeza em seus olhos. Clara, eu sei que você está confusa, mas a verdade precisa ser revelada, e agora é o momento. Ele disse, sua voz soando firme e distante. As palavras dele ecoaram. No espaço, e Clara sentiu um misto de esperança e desespero. Pai, você tá aqui? É sobre sua mãe, ele começou. Mas as sombras atrás de Clara se agitaram. Um dos encapuzados gritou. Isso não é uma conversa que você deveria ter. Num instante, tudo se tornou um caos. A luz pulsante piscou e uma nova figura surgiu. Uma mulher que Clara conhecia bem. Raquel, sua melhor amiga. Clara ficou paralisada. Raquel, o que você está fazendo aqui? O olhar de Raquel era um misto de tristeza e decisão. Clara, eu precisava te ver. Antes que fosse tarde demais. O tempo parecia parar. O pai de Clara continuou. Você precisa conhecer a verdade sobre o que está acontecendo. Restam apenas alguns minutos antes que a organização se aproxime mais. Clara, você é... Mas antes que pudesse completar, a sala tremeu. Do fundo, um rugido ensurdecedor preencheu o espaço. As paredes pareciam se mover e uma onda de energia os envolveu. Os encapuzados começaram a avançar e a urgência era palpável. O pai de Clara gritou para que se afastassem, mas o caos já havia tomado conta. Então Clara ouviu a voz de Raquel, quase um sussurro, mas carregada de determinação. O que ele não está dizendo, Clara, é sobre sua mãe. É tudo uma farsa. Sua mãe não é uma agente, e seu pai, ele é o verdadeiro. Traidor. As palavras de Raquel foram como um golpe. Clara olhou para sua mãe e uma onda de confusão a atingiu. O que você está dizendo, Raquel? Como você pode ter certeza disso? Por quê? Porque eles sabotaram tudo. Eles nunca estiveram do seu lado. Sua mãe não está tentando te proteger. Ela quer controlar você. Raquel olhou nos olhos de Clara. Seu olhar um misto de medo e sinceridade. Confie em mim. O ar estava pesado. Clara sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A revelação a deixou sem palavras. Ela olhou para o pai, que a encarava decepcionado, e depois para sua mãe. Isso não pode ser verdade, Clara murmurou, sem conseguir lidar com o que estava ouvindo. O pai de Clara olhou para Raquel com desdém. Você está mentindo. Não escute ela, Clara. Mas a dúvida já estava plantada. As figuras encapuzadas continuavam a avançar e o tempo estava se esgotando. Eu não sei em quem posso confiar, Clara gritou, a frustração inundando sua voz. Apenas me digam a verdade. Raquel hesitou, mas antes que pudesse falar novamente, um dos encapuzados lançou um objeto em direção ao holograma, que explodiu em uma chuva de luz e fumaça, dissipando a figura do pai de Clara. O caos aumentou, as pessoas gritando, enquanto Clara tentava entender o que acontecia. Uma sensação de traição tomou conta dela. Como podiam todos estar enganados? A verdade estava se escondendo atrás de camadas de mentiras. Nesse momento, Clara percebeu que a única constante em sua vida eram as dúvidas, e que tudo o que acreditava saber agora estava em questão. As sombras se aproximavam, e ela teve que tomar uma decisão. As palavras de Raquel ecoavam em sua mente. Seus pais não são quem você pensa que são. E com o coração pesado e confuso, Clara se viu em um precipício. Qual caminho ela escolheria? E a escolha dela poderia mudar tudo. Clara olhou ao redor, seu coração batendo forte, enquanto tentava processar tudo o que estava acontecendo. Com sua mãe ali, em meio à confusão, as sombras dos encapuzados se aproximando, ela sabia que o tempo estava acabando. Em um instante, tudo parecia perdido, mas então uma explosão de luz cortou o ar, roubando sua atenção. As figuras encapuzadas hesitaram e um novo brilho começou a preencher a sala. Era como um holograma, pulsando com uma cor intensa que parecia viva. E no centro daquela luz, uma nova imagem surgiu. Era sua avó. Clara ficou paralisada. Vovó? O que ela estava fazendo ali? Esse rosto familiar parecia tanto um refúgio quanto um mistério. Clara, você precisa ouvir. A voz da avó era firme, mas havia uma preocupação profunda em seus olhos. Sua mãe não pode te contar tudo. Coisas que você deve saber.
Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. A presença de sua avó trouxe uma onda de confusão. Como ela poderia estar ali? O que poderia ser tão importante? A tensão aumentava, e os encapuzados, agora distraídos pela luz, se agitaram. Você é a única que pode deter isso. A avó continuou, sua voz clara, penetrante, através do barulho crescente. Mas a verdade é mais complicada do que você imagina. Você não é apenas uma menina. Você é uma sanguis. Uma linhagem que possui poderes além do que você pode entender. Clara sentiu uma onda de choque. Sanguis? O que isso significava? Uma sensação de medo e raiva a invadiu. Eu não quero isso! Não quero essa vida! Gritou o desespero transbordando em sua voz. A voz hesitou, um flash de tristeza passando por sua expressão. Eu sei, mas é a realidade. A organização que está atrás de você não quer apenas te capturar. Eles querem seu poder. Poder que vem de nós. De nós? Clara não conseguia entender. Sua mãe era uma agente, seu pai estava fazendo promessas, e agora sua avó revelava que ela era uma sanguis? O que mais estava escondido? As figuras encapuzadas começaram a avançar novamente, seu foco na luz brilhante que a avó emanava. A urgência drenou o espaço, e tudo começou a se desmoronar. Clara, precisamos sair. A mãe gritou, mas Clara não conseguia se mover. Estava presa em um turbilhão de pensamentos. Vovó, você me abandonou? Por que não me disse antes? Eu não sabia como. Havia riscos, havia consequências. A avó lutava para manter a calma enquanto os encapuzados se aproximavam, seus rostos obscuros em uma imensidade agourenta. Clara, eles estão vindo. Você precisa escolher. Fique ou venha comigo. Você pode mudar o curso desta luta. Um dos encapuzados se atirou na direção da avó. E um grito cortante cortou o ar. Clara olhou com horror enquanto sua avó ergueu uma mão. Uma luz arco-íris irrompeu ao seu redor, envolvendo tudo em um brilho, mas ao mesmo tempo a conexão se rompeu com um estalo, e Clara sentiu que a luz era também uma prisão. O espectro da avó desapareceu abruptamente, e o que restou foi um vazio agonizante. Vovó, não! Clara gritou, lágrimas brotando em seus olhos. Nesse momento, tudo o que ela conhecia estava desmoronando, e as perguntas se tornam gritos em sua mente. A verdade que poderia salvá-la também a destruía. Os encapuzados já estavam ali, quase sobre ela. Escolha, Clara! A voz de Raquel ecoou sombria. Você vai ficar e sucumbir ou lutar por algo que você não entende? Clara sentiu um nó no estômago. A tensão era palpável. A urgência do momento a rodeava. Mas antes que pudesse decidir, algo colossal ocorreu. Uma explosão estourou na porta, e a sala se iluminou com um jorro de luz. Estrondos de gritos misturaram-se ao barulho da fumaça que entrava, e uma nova figura irrompeu pela entrada. Era seu pai. Ele estava ferido, com a pele cortada, mas com uma determinação feroz nos olhos. Clara, precisamos sair agora, disse ele, a voz grave e desconcertante. A conexão que Clara achava que tinha com seus pais agora era um labirinto de um jogo de poder. Você está com eles? Clara mal podia processar. Ela sentiu que tudo estava desmoronando, e a confusão crescente era uma tempestade dentro dela. As luzes começaram a piscar, e o peso da sala caiu sobre seus ombros. Ela olhou para sua mãe, depois para Raquel e por fim para o pai. A dúvida que antes era um sussurro, agora era um grito ensurdecedor. O que era verdade? Qual era o papel de cada um deles? Enquanto tudo em sua vida parecia desmoronar, Clara percebeu que a escolha estava nas suas mãos. Mas o que essa escolha significava? E a lealdade dela para quem realmente deveria ir? O caos estava prestes a engolir tudo. E a única certeza que Clara tinha era que já nada seria como antes. Clara sentia o coração disparar enquanto o caos se desenrolava à sua frente. A presença de seu pai, ensanguentado e tenso, acendeu uma chama na sua mente.
Você está com eles. Sua voz ternia, uma mistura de incredulidade e dor. Não! Eu estou aqui para te proteger! Ele gritou, o olhar focado nos encapuzados que se aproximavam. Clara, tudo o que você sabe pode estar errado. Sua mãe, ela escondeu a verdade de nós também. A tensão do ar era palpável. As sombras se moviam, mas algo mais profundo pulsava dentro de Clara. A luz que sua avó havia criado e a verdade revelada abalaram suas fundações. O que você quer dizer com isso? O que mais você sabe? Confie em mim. Precisamos sair agora. Ele gesticulou, disposto a lutar. Mas o movimento em direção a ele só fez os encapuzados avançarem, os rostos cobertos revelando intenções sinistras. Clara! Amanda gritou, agarrando seu braço com força. Vamos, não podemos perder tempo. Clara hesitou por um segundo, a dúvida a correndo como um furacão. Mas quando olhou para seu pai, viu o desespero em seus olhos. Pai, ela disse, a determinação crescendo. Se há uma verdade a ser revelada, eu quero saber. E naquele momento, tudo mudou. A luz ao redor deles intensificou e Clara sentiu seu poder despertar dentro dela. Uma energia vibrante emanava de seu corpo. Não vou deixá-los me controlar. A sentença ecoou, uma onda de força que ressoou na sala. Os encapuzados hesitaram, e a energia, como um raio, disparou. De suas mãos, espirrando luz azulejada pelo espaço, a sala explodiu em um brilho que cegou a todos. Clara viu Amanda, sua mãe e seu pai estarem aliados. Juntos, de mãos dadas, criaram uma barreira que os uniu. Vamos, Clara, juntos! Amanda gritou, e Clara sentiu o calor das mãos de seus amigos ao seu redor. Os encapuzados começaram a recuar, a barreira de luz crescendo em força e clareza. E com um movimento, Clara gritou tudo o que sentia. Essa não é só a minha batalha, é de todos nós! A luz explodiu em um turbilhão de cores, e Clara sentiu que a força dela e de seu pai se uniam, criando uma onda de poder que os envolvera. Os encapuzados foram lançados para trás, e Clara viu sua mãe, o orgulho e o amor nos olhos. Você é mais forte do que imagina, Clara. Sua mãe disse, cheia de emoção. Você é a chave para tudo isso. Mas antes que pudessem celebrar a vitória, a sala começou a tremer. Uma fissura se formou no chão e uma escuridão começou a emergir. O que está acontecendo? Clara gritou, a ansiedade queimando dentro dela. É a organização, o pai respondeu, o olhar fixo na fissura. Eles não vão desistir. A luz começou a se dissipar, mas Clara não estava disposta a ceder. Ela ergueu a mão, a conexão com aqueles ao seu redor pulsando. Não, sei quem sou e quem quero ser. As energias se entrelaçaram enquanto a luz crescia novamente. Mas momentaneamente, Clara viu a figura de Raquel ao fundo, pálida e preocupada. Clara, você precisa se lembrar. A escolha sempre foi sua. As palavras ecoaram e então tudo parecia escurecer. Um silêncio profundo invadiu a sala. Clara olhou para os rostos ao seu redor. O que viria a seguir? Para onde iriam? E a última imagem que ficou em sua mente foi a de sua avó, perguntando-se se a luta valeria a pena. Ela sentiu que havia muito mais daquela história a ser desvendada. E a dúvida, agora, fazia parte dela. Clara! Amanda chamou, enquanto as sombras engrossavam ao redor dela. Vamos! Estou aqui! Clara respondeu, mas sabia que o futuro ainda estava em aberto. Uma nova jornada estava se formando, um caminho de descobertas a ser trilhado. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.